Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo no capítulo 24 de Mateus, que estaremos lendo hoje a partir do 15º ao 22º. Quando nós começamos a ler a partir deste versículo, o versículo 15, nós entendemos que Jesus está enfatizando aquilo que irá ocorrer durante a grande tribulação. Nós entendemos que Jesus está dizendo dos acontecimentos que se dará após o arrebatamento da igreja e aquilo que irá acontecer durante a grande tribulação, precedendo a sua vinda no final da grande tribulação. Como eu disse no início, não o arrebatamento, mas sim a vinda do Filho do Homem naquele dia. Nós conseguimos entender ou enxergar aqui que Jesus cita muito o profeta Daniel. Nós vemos que Jesus cita aquilo que fora profetizado por Daniel. Nós podemos entender isso. Então nós vamos ler o texto para que nós demos seguimento ao nosso estudo e entendemos melhor, né, o que está descrito aqui por Cristo Jesus e também parte do que Daniel profetizou. O texto diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até aquele dia, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. No início do nosso estudo, eu disse que quando Jesus citou, ou fez os relatos do capítulo 24 de Mateus, Jesus não estava falando para a igreja, mas sim para os judeus. E a partir desse 15º versículo, nós conseguimos entender quando nós vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 9, e lemos o versículo 24, aí nós conseguimos entender que Jesus estava falando para os judeus. Capítulo 9 de Daniel, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou a cidade santa. Nós entendemos aqui que o povo de Daniel, quando ele cita aqui sobre o teu povo, ele está falando sobre o povo de Daniel, que é ou que são os judeus, os israelitas, e sobre a tua santa cidade. Então nós entendemos que a santa cidade aqui é Jerusalém. É por isso que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala para os judeus. E discorrendo o texto, nós vamos entender melhor. Quando ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Que fujam para os montes. Jesus está falando aqui, como eu disse a partir desse versículo, ele está falando de assuntos que ocorrerão na grande tribulação. Ele está falando da última semana
das 70 semanas de Daniel, que ainda não aconteceu. Creio que num futuro próximo nós podemos fazer um estudo a respeito das 70 semanas de Daniel. Eu tenho um estudo já preparado que fala sobre o cativeiro da Babilônia e as 70 semanas de Daniel. Se Deus nos permitir, né, assim nós poderemos fazer. Então, esse relato que Jesus fez aqui, ele está relatando exatamente o que irá acontecer durante a grande tribulação e assuntos ou eventos que precederão a sua vinda no final da grande tribulação. Então Jesus disse para os seus discípulos que naquele dia, quem estiver na Judéia, que fujam para os montes. Por que Jesus disse isso? Porque naqueles dias, na última semana, que são 7 anos, o Senhor estará tratando com o povo judeu. Então, antes de iniciar a 70ª semana, a igreja será tirada. A igreja será arrebatada antes de iniciar a grande tribulação. Nós podemos ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versículos 5 em diante. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando aos irmãos de Tessalônica, ele disse assim: não vos lembrais de que eu estas coisas vos dizia que quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. O apóstolo Paulo está falando do anticristo, a chegada do anticristo. E nós voltamos ao capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, ele diz assim, o profeta: e ele quem? O anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa semana é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, que está por acontecer ainda. E só irá acontecer após a saída da igreja. Observe bem que o anticristo fará um concerto com muitos. E no meio da semana, ele quebrará este concerto. Ele quebrará aquela aliança em que ele fará. Sentando no templo, no lugar de Jesus, ele vai exigir para si adoração e sacrificar coisas imundas no templo. Então ali será quebrada aquela aliança. Por quê? Os judeus entenderão que aquele que está ali não é o Messias a quem eles esperam. Eles foram enganados, porque ele veio com espírito de mentira. E então, a partir dali, começará o juízo pesado sobre Israel. Durante a semana inteira será o juízo de Deus sobre Israel. Mas a partir da metade da semana para frente, acontecerá coisas terríveis sobre a nação de Israel. Então é por isso que Jesus diz: então os que estiverem na Judéia, que fujam para o monte.
porque naquele dia, mais propriamente dito, no finalzinho da grande tribulação, no último dia, o Senhor entrará em juízo com o povo de Israel, trazendo todas as nações para lutar contra Israel. Então, o juízo será muito forte. E então Jesus disse o seguinte: quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da casa, ou quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque será um dia terrível, terrível, terrível. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. O inverno em Jerusalém é rigoroso, o inverno em Jerusalém é chuvoso, então se tornará difícil para uma fuga. É por isso que Jesus disse: ore para que não seja no inverno e nem no sábado, porque os judeus guardam o sábado. E o máximo que um judeu pode andar no dia de sábado são 1000 metros, segundo a lei. Então seria impossível ter uma fuga no dia de sábado. É por isso que Jesus diz: ore para que a fuga não seja no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio até aquele tempo, nem tampouco haverá jamais. Observemos que Daniel falou sobre esse tempo. No capítulo 12, no versículo 1 de Daniel, ele diz assim: e naquele tempo, qual tempo? Na grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Ele estava falando com Daniel, teu povo, os judeus, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, observemos que Jesus está falando daquilo que Daniel profetizou. Jesus está descrevendo profecias de Daniel. Então nós observamos aqui que as promessas ou a determinação naquelas 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Então é por isso que Jesus está falando aqui para os judeus no capítulo 24. Aquele tempo de angústia que Daniel profetizou, Jesus fala aqui agora. Então haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco haverá jamais. Jamais. Aí Jesus continua dizendo: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus está falando aqui que nenhuma vida, nenhum ser humano, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, abreviado por quê? Porque a grande tribulação se dará em 7 anos, a última semana de Daniel. Só que o juízo, vamos dizer assim, o castigo principal será a partir da quebra da aliança em que o anticristo fará com os judeus, que se dará no meio da grande tribulação. Então, a partir da segunda metade da grande tribulação, se dará eventos catastróficos. A natureza será abalada, os céus serão abalados,
o sol escurecerá, a lua não dará sua noite, não dará sua luz. Joel falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, e Jesus, no restante do versículo onde iremos estudar, Jesus estará relatando a mesma coisa. Por causa destes dias que foram abreviados, de 7 anos, embora desde o início haverá a tribulação, mas só será intensificado a partir da segunda metade da semana. É por isso que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não se salvaria nenhum ser humano na face da terra. Mas olha o que Jesus diz, mas por causa dos escolhidos. Irmãos, estes escolhidos aqui são os judeus. Vocês notaram e prestaram atenção que o anjo sempre diz, estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. O teu povo é quem? São os judeus. Então, os escolhidos neste contexto não é a igreja, são os judeus. Os judeus. Por causa desses escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos judeus, por causa dos escolhidos, Deus abreviou os dias que seriam intensificado a tribulação naquela semana, a última semana de Daniel. Então, por causa dos escolhidos, Zacarias no capítulo 13, ele diz que 2/3 do povo serão mortos. 1/3 parte passará pelo fogo para ser provados, para que creiam no Messias naquele dia em que ele virá. São estes escolhidos. E Zacarias diz que aqueles que forem achados no livro, ele está falando dos judeus, aqueles que forem achados no livro, são estes escolhidos que Jesus está falando. Por causa destes escolhidos é que serão abreviados aqueles dias. Será um tempo terrível, será um tempo de angústia, será um tempo de intensa tribulação, ao qual poucos se salvarão. Poucos se salvarão. No livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, vamos observar e entender que o que nós estamos falando aqui é exatamente para os judeus. No versículo 30 e o versículo 7, o texto diz assim, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, torná-los-ei trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. O Senhor trará ou levará todos os judeus para estarem no final, na grande tribulação em Israel. Todos os judeus terão que estar lá. No livro de Mateus, no capítulo em que nós estamos lendo, nós iremos falar um pouco mais à frente, em outra aula, mas eu quero citar aqui para que os irmãos entendam que os escolhidos aqui são os judeus. No capítulo 24, onde estamos estudando o versículo 31, prestem atenção o que Jesus diz. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra do céu. Jesus está falando aqui, naquele dia, na grande tribulação,
o Senhor ajuntará todos os judeus que estiverem fora de Israel para estarem em Jerusalém. É um assunto para a nossa próxima aula. Deus abençoe. Se Jesus não voltar, estaremos aqui domingo que vem.